Boa noite, que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda, e que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste, e profetizamos a paz, a alegria, as bênçãos do Senhor na nossa vida e na nossa família. Te pedimos, Pai, entra com intervenção, entra com grandes respostas, entra com liberação do céu. Também oramos, Pai, para que tudo aquilo que luta espiritualmente contra nós, toda oposição por meio de inveja, por meio de rejeição, por meio de palavras contrárias, por meio de pessoas difíceis e duras de coração, que o Senhor nos dê o livramento. Pedimos, Pai, cobre a nós e cobre a todos da nossa casa com o teu precioso e poderoso sangue, Jesus. Invocamos a presença de Jesus Cristo, sim, chamamos pela presença do Espírito Santo também aqui. Espírito Santo de Deus, toque-os com o teu poder, toque-os com o teu favor agora e leve embora, Senhor, toda agonia de alma, toda angústia, todo aperto no peito, toda dor na alma. Também oro, Senhor, por consolo, por aqueles que perderam entes queridos, por aqueles, meu Deus, que estão arrasados por alguma situação difícil que estão vivendo, que o Senhor traga um ânimo novo sobre essa pessoa, o Senhor dê força a ela, o Senhor a capacite para que ela possa viver o extraordinário do Senhor na vida dela. Toque-a com o teu poder, toque-a, Senhor, toque-a com a tua graça, é o que nós te pedimos, no nome de Jesus Cristo. Envolva-nos com o teu poder, Senhor, envolva-nos com o teu poder e envolva-nos com a graça maravilhosa, no nome de Jesus. Deus te abençoe, Deus abençoe a tua casa, Deus abençoe a tua família. Você é muito bem-vindo aqui nessa oração da noite e hoje, no final, nós vamos fazer 2 declarações proféticas. Estamos fazendo isso durante todo esse final de semana. Hoje pela manhã começamos a oração com 2 decretos proféticos, agora vamos liberar mais 2. Amanhã, no sábado também, pela manhã e à noite, e no domingo, nós vamos fazer de manhã, na live das 9, que vai ser a transmissão da nossa reunião, e também na oração das 18. E cremos no poder de uma declaração profética. Serão 3 dias. Eu convido você a não quebrar e receber toda essa palavra, toda essa oração no nome de Jesus Cristo. Amém? Eu quero dar um testemunho. Olha só, recebi o testemunho da Diná e ela escreveu assim pra gente: hoje eu venho agradecer a Deus pela cura que Ele me deu. Jesus me curou de um caroço no seio. O caroço desapareceu, não sinto mais dor. Fiz meu pedido de oração aqui e também participei da campanha Carta para Deus. Estou muito agradecida ao meu Deus e também aos intercessores. Deus abençoe, Diná. Jesus Cristo cura. Ele é o mesmo ontem, hoje e o será para sempre. Coloque a sua fé em Jesus. Não coloque a sua fé no homem. Coloque a sua fé em Jesus Cristo. Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por Ele. Ele é Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Não há ninguém como Ele. Maranata. Glória a Deus, Deus é bom. Amém? Deus me deu uma palavra, quero compartilhar com você. E você que está entrando aqui nessa live, manda aí já para 10 pessoas ou mais, certo? Eu tenho ensinado aqui, falei inclusive hoje, nós queremos muito ser abençoados. Amém? Eu quero ser muito abençoado aqui. Eu sei que você também quer ser muito abençoado. Mas nós não podemos ficar, gente, com a benção só pra gente. Deus nos colocou aqui também para abençoar outras pessoas. Então não seja o tipo de pessoa que só recebe. Como é que você se sente se só você receber? Né? Nós temos que aprender a compartilhar, a ser benção na vida de outros. Porque eu estou sendo abençoado, eu quero abençoar. Por que eu quero que Deus me dê mais? Para que eu também possa dar mais, para que eu também possa abençoar mais. Então pega o link dessa oração e compartilhe agora. Manda nos grupos de família, manda para amigos, manda em grupos de intercessores. Me ajude a compartilhar. Deus te recompense.
poderosamente. 3 atitudes que vão acelerar a sua vida. É essa a palavra de hoje. Em Mateus 9,17 a Bíblia diz: não se coloca vinho novo em odres velhos, do contrário os odres se romperão, o vinho se derramará e os odres se perderão. Mas coloca-se vinho novo em odres novos e assim ambos se conservam. Você não pode ter uma vida plena com atitudes limitadas. Então a primeira atitude que você tem que tomar é renovar a sua atitude. Jesus disse: não se põe vinho novo em odres velhos. Não vai dar coisa boa. Ao contrário, vai dar errado. Vai ter prejuízo. Se nós queremos viver algo novo de Deus, nós temos que renovar a nossa atitude. Eu não posso continuar sendo a mesma pessoa negativa. Eu não posso ser a mesma pessoa que vivia no pecado antes. Agora eu conheço a verdade, eu conheço a luz. Eu não posso mais viver, mirando como eu mirava antes. Eu não posso mais perder as estribeiras como eu perdia antes. Eu preciso ser uma pessoa alinhada com Deus. Eu preciso ser uma pessoa com novas atitudes. E daí a gente ouve às vezes as pessoas falarem e agirem, com a síndrome de Gabriela, como se fala, onde as pessoas dizem: eu sou assim e quero continuar sendo assim e não vou mudar. Bem, eu quero declarar que você pode mudar. É só você querer. É só você buscar a Deus e pedir essa ajuda para o Espírito Santo. Eu conheci pessoas muito bravas na vida. Eu conheci gente que era muito, eu posso dizer assim, descontrolado emocionalmente. Partiam mesmo para o ataque. E depois de um tempo, essas pessoas tiveram um encontro com Deus. E eu vi o comportamento delas mudar. Eram pessoas mansas, eram pessoas calmas. A Bíblia diz que Moisés era um homem muito violento. E a Bíblia nos diz que ele, depois que teve um encontro com Deus, ele se tornou o homem mais manso da terra. Você deve lembrar daquele episódio onde ele viu alguém do povo dele sendo maltratado, injustiçado por um egípcio. Moisés foi para cima desse egípcio e acabou matando ele. Ou seja, não se controlou, foi para cima, acabou matando, teve que fugir. Então, nós vemos que nós não podemos ter uma atitude, rebelde, de pensar assim: não, eu sou assim, casou comigo assim, vai viver comigo assim e sempre vai ser assim. Não. Nós temos que mudar o nosso pensamento, nós temos que mudar o nosso comportamento e em Cristo Jesus vamos vencer. Amém? Essa é a atitude certa que nós precisamos ter, é a atitude certa que eu preciso ter, é a atitude certa que você precisa ter. Não há impossíveis, não há impossíveis, não há impossíveis. Tudo o que precisamos é nos colocar diante de Deus e crer que Deus vai agir na nossa vida. Amém? Então, eu quero que você preste atenção na segunda atitude que todos nós precisamos ter. Mateus 9, versos 21 e 22, pois ela dizia consigo mesma: se eu apenas tocar em sua roupa, ficarei curada. Mas Jesus, voltando-se, vendo-a, disse: tenha bom ânimo, filha, a sua fé a curou. Pare de se concentrar em pensamentos negativos e destrutivos que mantêm você estagnado. A Bíblia diz aqui que essa mulher do fluxo de sangue, ela declarou para ela mesma: se eu tocar nele, eu ficarei curada. Nós precisamos ter uma atitude assim de fé. Eu vou fazer isso e Deus vai me ajudar. Eu vou começar nesse novo emprego e eu vou ter sucesso. Ou seja, nós precisamos ter uma atitude positiva, uma atitude de fé, uma atitude para frente, de que as coisas darão certo. Eu não posso pensar no negativo. Eu não posso começar a ser pessimista e em acreditar que o pior vai acontecer. Nós sofremos por antecipação. E
perdemos muito tempo, muita energia e muita saúde nos preocupando com coisas que não vão acontecer. Então nós temos que confiar em Deus, porque se sabemos que Deus está na nossa vida, então sabemos que Deus também vai antecipar a maldade contra nós. Ele vai antecipar aquilo que vem contra nós, Ele vai ser o nosso defensor. Ele está à nossa frente, Ele é o nosso escudo. Então eu preciso ter uma atitude de fé, lembrando que a fé, ela é um escudo, e o escudo vai sempre à frente, a espada, que representa a palavra de Deus, e o escudo da fé vai à frente da minha armadura. O escudo vai na frente. Ou seja, eu não posso colocar o escudo para trás, porque daí ele só vai proteger as minhas costas. Mas, se eu crer que o Senhor está me respaldando e usar o escudo da fé, eu irei prevalecer contra os meus adversários. Essa é a palavra de Deus para você hoje. Use seu escudo da fé. Tenha atitude de fé, reaja pela fé. Acredite que Deus está na sua vida. E a terceira atitude que nós devemos ter para acelerar a nossa vida é a atitude de sair de qualquer tipo de cativeiro espiritual e de prisão espiritual. No Salmos 42, verso 11, a Bíblia diz assim: por que está abatida a minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu Salvador e meu Deus. Aleluia! Por que está abatida, ó minha alma? Por que está tão perturbada dentro de mim? Põe a sua esperança em Deus, pois ainda o louvarei, a Ele, meu Salvador e meu Deus. Aleluia! Por que está abatida? Você sabe, nós não podemos permitir com que o desânimo, as tristezas, nos coloquem num lugar de prisão, nos coloquem num lugar onde ficamos cativos por aqueles sentimentos. E daí vem as batalhas na mente, e daí vem a incerteza, vem a insegurança, vem a rejeição. Comece a esperar por portas de oportunidade e elas se abrirão. Não deixe o diabo roubar a sua esperança. Quem permite que o diabo roube a sua esperança entra num cativeiro de nível espiritual terrível. Por isso, reaja, saia disso, saia dessa depressão, saia dessa dor de alma, pare de remoer o que fizeram para você. Entregue nas mãos de Deus, entregue nas mãos de um advogado, mas, sabe, desliga desse pensamento, saia dessa prisão que o inimigo quer manter você aí, pensando sobre isso a todo tempo, e você fica remoendo na mesma ideia. Sai disso. Você sabe que muitas coisas erradas as pessoas fazem quando elas começam a remoer o que fizeram para elas. Elas não andam mais, elas estagnam e muitas vezes reagem de forma equivocada e destrutiva. Mas se você buscar o Senhor, você vai viver o extraordinário de Deus na sua vida. Aleluia! Glória a Deus! Pega aí essa palavra como uma palavra de Deus para a sua vida, como uma palavra profética para a tua vida, para a tua casa, para a tua família, em nome poderoso de Jesus Cristo. Amém? Agora, nós vamos declarar o Salmo 91 e depois de declararmos o Salmo 91, nós vamos fazer nossas duas declarações proféticas. Amém? Estamos aqui fazendo, eu creio muito nesses decretos que nós vamos liberar aqui. Você vai concordar em espírito junto comigo, e eu quero pedir que você me ajude a compartilhar essa live com o maior número de pessoas que você puder. E domingo agora, neste domingo, eu estarei ministrando em Santa Maria, Rio Grande do Sul, com chuva ou sem chuva, às 9 horas da manhã. Vai ser incrível, vai ser maravilhoso. Vem estar conosco, vai ser um prazer lhe receber, tá bom? Vou transmitir ao vivo, vamos ter declarações proféticas ao vivo também. Vai ser maravilhoso. Amém? Glória a Deus. E olha só, deixa eu mostrar para você nossos livros. Esse aqui é o Café com Jesus 1 e esse aqui é o Café com Jesus 2, tá?
Dentro dos 2 livros, o total são mais de 700 orações para você fazer comigo, para você fazer antes de dormir, tá? Para você dar de presente para alguém. Você pode adquirir nossos livros no nosso site www.vinicius7.com.br. Você quer andar mais perto de nós? Quer caminhar mais perto? Quer estar por dentro dos nossos eventos? Quer participar, né, de uma escola online que você pode fazer em qualquer parte do Brasil e do mundo? Então vem ser meu aluno na Academia Quindo Global. Você pode se inscrever lá no meu site www.vinicius7.com.br. Hoje, líderes de grandes empresas, pessoas de todo o Brasil, de fora do Brasil, me acompanham dentro da academia, são meus alunos, são meus mentorados dentro da academia e estão sendo, tenho certeza, muito abençoados. Temos eventos dentro da academia, é maravilhoso, certo? Se você quiser se tornar nosso aluno, vá lá no meu site e vamos andar juntos em nome de Jesus, tá bom? Salmos 91 diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direi do Senhor, Ele é meu Deus, o meu refúgio, a minha fortaleza, e nele confiarei. Porque Ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobrirá com as suas penas, e debaixo das suas asas te confiarás. A sua verdade será o teu escudo e broquel. Não terás medo do terror de noite, nem da seta que voa de dia, nem da peste que anda na escuridão, nem da mortandade que assola ao meio-dia. 1000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas não chegará a ti. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios. Porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio, no Altíssimo fizeste a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardar em todos os teus caminhos. Eles te sustentarão nas suas mãos, para que não tropeces com teu pé em pedra alguma. Pisarás sobre o leão e a cobra, calcarás aos pés o leão jovem e a serpente. Porquanto tão encarecidamente me amou, também eu o livrarei. Pô-lo em retiro alto, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, e eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, dela o retirarei e o glorificarei. Fartá-lo-ei com longura de dias, e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos fazer nossas declarações. Quando eu acabar as declarações, eu vou fazer a oração. Amém? Mas lembre-se, eu quero muito que cada um de vocês compartilhe com 10 pessoas ou mais. Porque nós não podemos só receber, nós temos que aprender a semear na vida de outras pessoas. Ok? A semeadura é um princípio espiritual. Não tem como você colher sem plantar. Então pega aí depois essa oração, tem um botão aí que é o botão compartilhar. Quem está pela televisão vai ter que entrar pelo celular para depois compartilhar, tá? Mas quem está aí pelo celular ou pelo tablet, certo? Consegue compartilhar, certo? Vamos para a primeira declaração. Se você puder, levanta suas 2 mãos. Se estiver dirigindo, fica só com uma mão levantada, ou melhor, fica com as 2 mãos no volante, melhor ainda. Fica com as 2 mãos no volante que eu vou profetizar sobre você. Você só concorde, você só diga: eu concordo em nome de Jesus. Amém? Hoje, em nome de Jesus, quebramos o poder de todo o cansaço. Declaramos que toda entidade maligna do inimigo está impotente para roubar a sua resolução e a sua determinação. Invocamos as hostes celestiais para que guerreiem em seu favor, no nome de Jesus. Oramos para que o Senhor lhe dê força sobrenatural, para que você possa se manter firme. Você subirá com asas de águia, correrá e não se cansará, caminhará e não desfalecerá. E declaramos que você está completamente coberto de fé e poder. Você não se cansará de fazer o bem, você perseverará e concluirá tudo que o céu lhe deu para fazer, sem desistir ou ceder à pressão. Declaramos que a sua colheita não lhe será roubada, em nome de Jesus. Gálatas 6:9 diz: não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Segunda declaração: neste momento decretamos que você está livre e liberto de todo fardo pesado que tenta te oprimir. Declaramos o nome de Jesus que você recebe jugo leve e suave por meio de Cristo, que te capacita a se levantar e viver em plenitude de liberdade, paz e alegria. Em nome de Jesus amarramos toda mentira do inimigo que tenta te fazer acreditar que você jamais se libertará do peso da aflição. Ordenamos o nome de Jesus que toda opressão demoníaca seja retirada agora da sua casa, da sua família. Declaramos que de acordo com
com Naum 1:9, seu tempo de aflição chegará ao fim e não se repetirá, e aquele a quem o Filho liberta é verdadeiramente livre. Declaramos alívio e libertação do fardo criado pelas exigências da vida. Declaramos isso sobre você e afirmamos que se manifesta e repousa a paz de Jesus Cristo sobre a tua vida agora. Meu Deus e meu Pai, cobre com o teu sangue a vida de todos aqueles que estão, Senhor, nesse tempo profético buscando grandes respostas. Que o Senhor abençoe a vida dessa pessoa. Declaramos saúde sobre ela, vida, paz, excelência. Que o Senhor rompa caminhos que estão fechados e traga liberdade àqueles que estão em cativeiros espirituais. Que essa pessoa seja livre de todo pensamento negativo, seja livre de toda perturbação, de toda opressão, que haja livramento, que a vida de Deus se manifeste. Toque-a com o teu poder, Jesus, toque-a com a tua graça e toque-a com o teu favor. Eu oro por um novo ânimo, eu oro por um despertar, eu oro, Senhor, por um avanço, e oro também por todo aquele que está doente, para que seja curado no poderoso nome de Jesus Cristo. Que a mão de Deus seja sobre a tua vida, que a mão de Deus seja sobre ti e que tudo que você fizer prospere. Que o Senhor te dê avanço, que o Senhor te dê alegria, que o Senhor te dê fortalecimento espiritual no nome de Jesus Cristo. Receba de Deus, receba um novo ânimo, receba o toque do Espírito agora sobre a tua vida, no nome de Jesus Cristo, e que você tenha a paz de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo. No nome de Jesus Cristo. Amém e amém. E se você acredita, compartilhe agora essa oração. Amanhã, 6 da manhã, estarei aqui com vocês. Não vamos quebrar. 3 dias de decretos proféticos. Paz, prosperidade e avanço na tua vida. Até mais. Boa noite. Que a bênção de Deus Pai, de Deus Filho e de Deus Espírito Santo seja contigo e com toda a tua família. Que Jesus Cristo esteja à nossa frente, na nossa retaguarda, à nossa direita e à nossa esquerda. E que o sangue de Jesus cubra a nossa vida, família e o Brasil, de norte a sul e de leste a oeste. Senhor Jesus Cristo, toque-os com o teu poder agora. Oramos também por batismo no Espírito Santo, para que aqueles que não são batizados no Espírito Santo recebam essa graça maravilhosa, sejam cheios do poder de Deus. No nome de Jesus nós oramos, para que cada pessoa que está aqui nessa oração seja batizada no Espírito Santo, seja tocada pelo poder de Deus agora. Toque-os, ó Deus, com o teu poder. Toque-os, ó Deus, com o teu favor. No nome de Jesus Cristo, eu peço a ti, ó Pai, eu peço que a tua mão de poder esteja sobre essa pessoa. Toque-a, Pai, agora. Oro também por aquele que está doente, fisicamente ou emocionalmente, para que seja curado, no nome de Jesus. Aquele que está sem forças, aquele que está sem ânimo, aquele que tem lutado, Pai, contra muitos adversários e que está desgastado, que agora receba uma força do alto, receba a força que vem de Deus. Senhor, em nome de Jesus, eu apresento a vida dessa pessoa a ti e eu peço o teu milagre, eu peço a tua intervenção. Toque com o teu poder, Senhor, toque com a tua graça, toque, doce e amado Espírito Santo agora. Cada pessoa que está aqui, seja tocada pelo teu poder, seja tocada pela tua graça. Sim, Jesus, envolve-a com o teu poder, envolve-a com a tua graça agora. Em o nome de Jesus, eu abençoo tua vida e abençoo a tua família. Aleluia. Deus te abençoe. Deus abençoe tua casa. Deus abençoe a tua família. É com prazer que estamos aqui nessa oração da noite. Estamos orando por batismo no Espírito Santo. E estamos nesses 3 dias orando por isso, buscando a presença de Deus. A Bíblia diz uma coisa: buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Deus estabeleceu como promessa: se você buscar, você vai encontrar. E nós estamos buscando a Ele. Tem muita gente que me pede oração, buscando o batismo do Espírito Santo, e nós estamos orando por isso, para que o Senhor toque, no nome de Jesus. Escreve aqui nos comentários: o Espírito Santo já está me tocando. E você pode ser batizado no Espírito Santo não só aqui, durante
a oração, mas você pode ser batizado no Espírito Santo quando estiver deitado na sua cama, acordando pela manhã. Você pode ser batizado no Espírito Santo até andando na rua, Deus te encher dentro do seu carro. Deixa eu contar para vocês como que foi a minha experiência. Eu era novo convertido e fui a um culto normal da semana na igreja, não foi nem culto de domingo, um culto de semana. E quando chegou no final do culto, o pastor chamou todos para virem à frente e ele disse: hoje nós vamos orar por batismo no Espírito Santo. E daí saiu aquele monte de obreiro de cima do altar. Me converti numa igreja bem tradicional. E aqueles obreiros saíram do altar e começaram a impor as mãos e assim como as pessoas que estavam ali, eu comecei a buscar Deus e comecei a orar: Senhor, me toca, Senhor, me toca. Quando aquele obreiro colocou a mão sobre a minha cabeça, eu senti um fogo de Deus, senti um calor, sabe? É como se alguém tivesse ligado uma estufa na minha cara. Eu senti um calor e de repente comecei a falar em línguas estranhas. Foi algo sobrenatural que aconteceu comigo. Aí eu fui para casa naquele dia e entrei no meu quarto e fiquei ali por um bom tempo orando em línguas estranhas. E quando você recebe o batismo no Espírito Santo, você recebe um dom, que é o dom de línguas. E você pode ativar esse dom quando você quiser. Você pode estar dirigindo, orando em línguas. Você pode estar numa caminhada, orando em línguas. Você não precisa orar alto, gritar, sabe? Eu digo, as pessoas são livres. Se querem gritar, que gritem. Se querem falar alto, que falem. Mas eu falo bem baixo, sabe? Para não incomodar ninguém, porque é uma edificação minha. É uma edificação própria, a Bíblia diz lá em Judas, verso 20. Então eu oro, choramandará, calarabaxê, oramandará, chor. Eu não falo alto, sabe? Se eu estou num culto, se eu estou em casa, eu não acordo meus filhos quando eu começo a orar. Não, eu falo baixinho, eu oro baixinho, sabe? Porque Deus não é surdo. Vamos começar por aí. E segundo, é tudo com ordem e decência. Então, eu acredito muito na edificação pessoal e acredito que nós podemos orar dessa maneira. E se você não é batizado no Espírito Santo, deveria buscar o batismo, mesmo que você não seja batizado nas águas, certo? Cornélio, como eu disse na oração da manhã, também não era batizado nas águas. E ele foi cheio do Espírito Santo, toda a família foi cheia do Espírito Santo. Então, para você ser batizado no Espírito Santo, independente de você ser batizado nas águas, basta você buscar o Senhor com todo o desejo do teu coração. Amém? E é isso que nós estamos fazendo. Eu quero ver aí a tua busca. Quero ver a tua busca aí no sábado de manhã, no domingo de manhã, junto comigo aqui. Quero ver você buscando aí essa presença. E você que já é batizado no Espírito Santo, você vai buscar um renovo de Deus. Que o Senhor venha sobre ti, que o Senhor te encha. É um tempo de busca. É como se fosse uma vigília, só que uma vigília, sabe, online. Uma vigília que nós estamos nos conectando com Deus e certamente Deus está operando. Bem, eu quero hoje falar sobre Provérbios 10, 26, que diz assim: como vinagre para os dentes e fumaça para os olhos, assim é o preguiçoso para aqueles que o enviam. Deus nos levanta dos fracassos, mas não das desculpas. Eu vou repetir isso. Deus nos levanta dos fracassos, mas não das desculpas. Tem muita gente botando desculpa para não fazer as coisas. Isso é preguiça. Isso é um pecado. A Bíblia diz que assim como o vinagre para os dentes, ou seja, é péssimo para os dentes o vinagre, a Bíblia diz que o preguiçoso para quem ele trabalha, ou no lugar que ele estiver, ele não vai fazer bem. Por quê? Porque ele não está cumprindo o propósito dele de vida. Ele não está cumprindo o que Deus determinou para ele. Seja de ser o provedor do lar, seja de ser um bom voluntário num lugar, seja de ser um bom funcionário, um bom colaborador numa empresa. Ele não vai fazer bem para aquele lugar. Por quê? Porque a preguiça é um pecado, é um destruidor de destinos. A preguiça é um destruidor de destinos. E é como eu falei aqui para vocês, Deus nos levanta dos fracassos, mas não das desculpas.
Então você tem que entender que a preguiça, ela pode arruinar até as promessas que temos para nossas vidas. E aqui diz esse texto que quando usamos uma pessoa preguiçosa, é como fumaça nos olhos e vinagre nos dentes. Ou seja, é uma péssima ideia escolher uma pessoa preguiçosa para ajudar você. É uma péssima ideia. A Bíblia que diz que é uma péssima ideia. Então, a pessoa preguiçosa, mesmo que ela tenha muitas promessas de Deus na vida dela, mas se ela não for o tipo de pessoa que trabalha, o tipo de pessoa que se dedica, o tipo de pessoa que acorda cedo, como que Deus vai abençoar? Existem promessas que Deus dá para uma pessoa, mas ela tem que acordar cedo, ela tem que ser disciplinada, ela tem que ter responsabilidade, ela vai ter que transpirar, ou seja, vai ter que fazer a parte dela para Deus abençoar. Deus não pode abençoar uma pessoa que não é dedicada ao seu propósito. Toda pessoa tem que ser dedicada ao seu propósito. Então, a preguiça é um dos piores pecados, porque pode impedi-lo de alcançar algo, ou você pode perder até o que já conquistou, por causa da preguiça. Sabe aquela pessoa que tem preguiça de fazer as coisas? Ela tem preguiça, sabe, de cuidar até do que é dela. Ela não cuida nem do que é dela, porque para ela tudo é trabalhoso, tudo é muito difícil, tudo não dá. Ela vai perder o que ela tem se ela permanecer dando desculpas. O preguiçoso se torna mestre em dar desculpas. E se nós queremos viver o que Deus tem para nós, nós precisamos parar de dar desculpas. Senhor, eu não posso te servir porque estou cuidando da minha mãe. Senhor, eu não posso ir trabalhar, sabe? E às vezes não é que a pessoa tem um problema, às vezes ela não tem problema, é que ela acha que ela tem. E daí ela fica naquela situação. Então nós devemos ter cuidado. A preguiça, ela está destruindo o teu futuro, destruindo o que Deus tem para você. Diz que por causa da preguiça, o telhado da casa desaba. E se nada for feito, a casa inteira desmorona. A preguiça destrói um lar. A preguiça destrói um casamento. A preguiça pode impedir todas as promessas que Deus tem na sua vida. Então não deixa a preguiça tomar conta. Aí você diz assim, não, mas eu estou desanimado, aconteceu algumas coisas comigo, eu não consigo ter ânimo para as coisas, eu perdi as forças. Então você vai ter que pedir ajuda para Deus, porque você não pode estar nesse estado. Sabe por quê? Porque Deus te criou para mais. A preguiça pode roubar de você o que Deus tem para a sua vida. Você vai permitir com que isso aconteça? Você vai permitir que alguém roube o que Deus te deu? É assim? Não, mas é que meu sócio me traiu, roubou meu dinheiro, eu agora não tenho mais, sabe, vontade de nada. Larga mão desse desânimo, dessa preguiça que você está nesse momento e seja forte e corajoso, como a Bíblia diz. Vá atrás, vá recuperar o que você perdeu. Não aceite a derrota, não aceite viver dessa maneira, porque Deus tem o melhor para as nossas vidas. Eu descobri que existe algo tão perigoso quanto, ou até mais do que a preguiça, que é de dar desculpas. As desculpas. Eu não faço isso por causa daquilo, eu não faço isso por causa daquele outro. Deus pode te livrar do fracasso, mas é improvável que Ele te livre de uma desculpa. Uma desculpa é a coisa mais sutil que alguém pode dizer para justificar coisas que não está fazendo direito. Então você pode dar muitas desculpas, mas isso não é justificável. Você pode falar, sabe, que é o tempo, você pode falar que é isso, que é aquilo, que é o outro. Você pode falar o que você quiser. As desculpas, elas não têm o livramento de Deus. Você fica dando desculpa, certo? Como eu disse, Deus te livra de um fracasso, mas não te livra das desculpas. É por isso que é tão importante nós pararmos de mentir para nós mesmos.
Sabe, eu vejo pessoas que não concluem seus estudos, que não dão sequência à empresa que começaram, e eles estão sempre achando um culpado. Sempre tem alguém que é culpado da situação deles. Então, sabe, pessoas que são assim, elas começam até a invejar e atacar os outros, em vez delas mesmas produzirem. Nós não podemos justificar o nosso fracasso a todo momento. Nós temos que abrir mão das nossas desculpas para viver o que Deus tem para a nossa vida. Eu gosto muito de um texto que é Romanos 1:20, que diz: pois desde a criação do mundo Deus criou as coisas que se veem claramente, sendo compreendido por meio das coisas criadas. O que a Bíblia diz aqui é que Deus criou as coisas com clareza. Elas podem ser vistas. O que Deus faz são claro. O que faz a justificativa? O que faz a pessoa se desculpar? O que faz uma pessoa se desculpar, sabe, é ocultar algo que ela não quer mostrar. Então ela dá desculpas. Então ela nunca é a culpada. A culpada é os outros. A culpada é o governo, a culpada é o pastor da igreja, o culpado é o que deixou de pagar ela, o culpado é a família dela que não apoia ela, o culpado é o pai que abandonou. Sempre tem um culpado, mas, sabe, a pessoa nunca olha para si. Ela nunca olha para ela mesma, ela nunca vê que ela é quem está errada. Por isso nós precisamos mudar a forma como nós estamos nos posicionando, a forma como nós estamos falando, a forma como nós estamos justificando. São desculpas. Se tudo que Deus faz é claro, por que a pessoa não é clara, até mesmo com ela mesma? Sabe, eu estou nessa situação por minha culpa, porque eu deixei esse vício tomar conta de mim, eu deixei essa situação, sabe, me governar e acabei largando tudo. E agora eu tenho preguiça para retornar. Eu quero dizer uma coisa para você: pare de dar justificativas e Deus vai te honrar. A primeira desculpa que devemos remover das nossas vidas é a desculpa, sabe, que se dá, uma desculpa esfarrapada. Da onde eu vim, sabe, da família que eu vim. Você pode ter vindo de uma família extremamente humilde, simples. Isso não justifica, sabe, o fato de você não querer mais na sua vida. Você tem que parar de dar justificativas, o porquê que você parou, o porquê que você desanimou. Você tem que parar de dar essas justificativas. Gideão, no capítulo 6, verso 15, em Juízes, ele diz assim: Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? O meu clã é o menos importante de Manassés, eu sou o menor da minha família. Por que nós pensamos isso? Que o fato de termos nascido numa família humilde, né? E justificamos agora o fato de não empreendermos, justificamos o fato de não queremos crescer, de não queremos mais, porque ficamos condicionados a uma situação lá do passado. Ei, ninguém escolhe aonde nasce, mas todos nós podemos escolher que fim nós iremos ter e que fim nós podemos dar, sabe, para a nossa própria vida, para o destino que Deus tem para a nossa vida. Então, devemos parar de dar justificativas. Deus não levanta alguém das desculpas. Eu quero deixar isso bem gravado, por isso que eu repeti várias vezes: Deus não levanta alguém das desculpas. Enquanto você não for 100% claro e sincero com Deus e reconhecer que a falha foi sua, você não pode, sabe, ser ajudado pelo Todo-Poderoso. E a segunda coisa, não use sua situação econômica ou familiar como a principal desculpa para não fazer as coisas. Alguns deixam de fazer faculdade porque dizem: a família que eu vim é uma família muito simples. Ei, mas hoje tem bolsa de estudo. Hoje tem bolsa de estudo. Hoje tem várias oportunidades, certo? Que as pessoas podem ter. Você não deve desistir dos seus sonhos porque, sabe, por causa da sua situação econômica difícil, você não pode desistir dos projetos de Deus na tua vida, porque as coisas estão difíceis ou porque as coisas estão travadas. Não,
Você tem que seguir em frente, porque sempre vai ter desafio em nossa vida, sempre vai ter problemas em nosso caminho, e nós vamos ter que abrir mão da preguiça, das justificativas para romper e para avançar. Então, não dê desculpas, faça o que precisa ser feito e Deus vai te honrar. Eu deixo essa palavra no teu coração, uma palavra um tanto forte, mas ao mesmo tempo muito poderosa, porque se Deus tem promessa para mim e para você, nós precisamos, apropriar 100% dessas promessas. Nós não podemos nos render, nós não podemos desistir, nós devemos nos apropriar, e ainda que, às vezes a gente justifica algumas decisões da vida da gente, de não querer se envolver com determinada coisa, e começamos a justificar. Olhamos tanto para as dificuldades e não olhamos para o Deus que está conosco. Deus está conosco. Pare de olhar para as dificuldades, se conecte a Deus, se conecte ao propósito de Deus e você verá o agir do Senhor na sua vida. Amém? Eu quero declarar o Salmo 91 agora. Quero falar rapidamente também dos nossos devocionais. Esse aqui é o Café com Jesus 2, o Café com Jesus 1. Nossos livros estão já em todo o Brasil. Ontem eu recebi fotos de pessoas que encontraram nossos livros no aeroporto, encontraram nossos livros em várias livrarias, e glória a Deus por isso. Olha só, aqui você encontra um versículo bíblico, uma oração para você fazer comigo, direções para o teu dia, e aqui embaixo você vai fazer a tua própria oração. Você vai escrever ela a punho, certo? Os dois livros juntos têm mais de 700 orações, que você pode adquirir lá no nosso site www.vinicius7.com.br. E também eu tenho esse livro aqui, que é o livro Sonhos. Deus fala conosco também através dos sonhos. E se você quer conhecer um pouco mais sobre isso, está lá no nosso site. Adquira, nós vamos enviar para você de qualquer parte do Brasil. Nós estamos hoje enviando livros, e também há em muitas livrarias, no aeroporto de Congonhas ali. Geralmente nossos livros também estão por ali, é só você procurar que você encontra, ok? Muito bem. E se você não é aluno da Academia Kingdom Global, que é uma escola online que eu tenho, eu convido você a se tornar nosso aluno. Segunda, terça e quarta eu estou nessa escola online, que tem abençoado a vida de milhares de pessoas no Brasil e fora do Brasil. Quer ser nosso aluno, quer crescer espiritualmente? Vá até o meu site e ali se torne nosso aluno. Domingo agora estarei em Porto Alegre, às 9 horas da manhã, na Igreja Manancial da Graça, junto com o pastor Samuel Felipe. Vou transmitir o culto de lá, vai ser maravilhoso. Também vou rever os nossos irmãos da Grande Porto Alegre. E à noite eu estarei em Santa Maria, Rio Grande do Sul, na rua Carlos Ur, número 935. Vai ser maravilhoso, vai ser uma grande bênção. Rua Carlos Ur, número 935. Você é nosso convidado, 20 horas eu estarei no culto ministrando. Vai ser bênção em nome de Jesus. Amém? Muito bem, Salmos 91. Salmos 91, quero declarar do 1 em diante, que diz assim: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Todo-Poderoso descansará. Enquanto eu declaro aqui, compartilhe essa oração. Manda para alguém. Alguém precisa ouvir essa palavra, alguém precisa sair, da zona de conforto. Deus quer movimentar pessoas que têm potencial. E essa mensagem não veio para julgar você, ela veio para lhe levantar. Certo? Deus livra o homem dos fracassos, mas não das desculpas. Essa é a palavra. Talvez você diga, puxa, falou comigo. Glória a Deus. Glória a Deus, porque foi o Senhor que ministrou essa palavra no meu coração. Verso 2 diz assim: direi do Senhor, Ele é meu refúgio, a minha fortaleza, o meu Deus em quem confio. Porque Ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Ele te cobre com as suas penas e debaixo das suas asas encontras refúgio. A sua verdade é escudo e broquel. Não temerás os terrores da noite, nem a seta que voe de dia, nem peste que anda na escuridão, nem mortandade que assole ao meio-dia. 1000 poderão cair ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos contemplarás e verás a recompensa dos ímpios, porquanto fizeste do Senhor o teu refúgio e do Altíssimo a tua habitação. Nem o mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda, porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Eles te susterão nas suas mãos,
para que não tropeces em alguma pedra. Pisarás o leão e a áspide, calcarás aos pés o filho do leão e a serpente. Pois que tanto me amou, eu o livrarei. Poloei num alto retiro, porque ele conhece o meu nome. Quando ele me invocar, eu lhe responderei. Estarei com ele na angústia, livrá-lo-ei e honrarei. Com longura de dias fartá-lo-ei e lhe mostrarei a minha salvação. Vamos orar agora, certo? Deixa eu orar por você, deixa eu te abençoar aí, ó. Amanhã nós vamos continuar aqui nessa busca pelo Espírito Santo. Amanhã às 6 horas da manhã. Também quero pedir que os irmãos orem. Amanhã temos programa de televisão na Rede TV às 10 horas da manhã em rede nacional. Ore por nós para que esse programa possa abençoar a vida de muitas pessoas em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, visita agora a vida de cada pessoa que está orando junto comigo. Toque-a com teu poder, ó Deus, e toque-a com a tua graça. Eu oro, meu Pai, para que o Senhor, a sua presença, encha a vida dessa pessoa agora. Senhor Jesus, nós oramos por batismo no Espírito Santo. Sim, oramos por batismo no Espírito Santo. Toque-os, Jesus, e batiza eles. Choramandará, choramandará. Toque-os com o teu poder, ó Deus. Toque-os com a tua graça. Encha-os da tua presença agora. Jesus, a tua palavra diz que é o Senhor quem batiza no Espírito Santo. Batiza essa pessoa agora no Espírito Santo, encha-a de poder, que ela tenha uma experiência com Jesus Cristo agora. Toque-a, Senhor, toque-a com a tua graça. Oro também por todo aquele que está doente, fisicamente e emocionalmente, para que seja curado totalmente. E apresento diante de ti todos os pedidos de oração. Uma mãe que ora pelo filho, uma esposa orando por um marido orando pela esposa, orando pelos filhos. Meu Deus, eu oro para que essa casa seja visitada pela presença de Deus. Leva embora a ansiedade, leva embora todas as preocupações, perturbações, aflições, e que venha um tempo de paz, um tempo de alegria, um tempo de descanso. No nome de Jesus Cristo, e profetizo que essa casa está sendo cheia do poder de Deus, que todos terão uma experiência com Cristo Jesus. Amém e amém. Que Deus te abençoe. Que Deus abençoe tua casa, que Deus abençoe a tua família. Compartilhe essa oração com o máximo de pessoas que você puder e que Deus te abençoe. Até mais.